Fala, meu tchutchuco, fala minha tchutchuca, que legal que vocês voltaram. Estamos aqui para mais uma aula do professor Rafael Marques e meu amigo, vamos seguir o bate-papo aí desse lance de tipo sanguíneo. Estamos brincando um pouco sobre genética. Essa aula vai vir para complementar a aula passada, onde a gente comentou um pouco sobre transfusão sanguínea e tal. Essa aula a gente vai falar como se determina o tipo sanguíneo de alguém, né? Como é que se faz aqueles exames para determinar o tipo sanguíneo para o sistema ABO dos pacientes. Valeu, moçada? Se liga aí depois da vinheta. Falou! Beleza, moçada? Voltando então aqui para o nosso bate-papo, primeira coisa que a gente vai comentar aqui na brincadeira é que para fazer a tipagem sanguínea de alguém, você vai precisar de alguns materiais importantes, né? Entre esses materiais você tem uma placa de Petri. Uma placa de Petri não é nada mais, nada menos do que uma plaquinha de acrílico transparente, bem pequenininha, onde você vai pingar 2 gotas de amostra de sangue do indivíduo que está sendo analisado, e vou precisar também de um frasco contendo anticorpos do tipo anti-A e anti-B. Lembrando que esses 2 anticorpos aqui, eles vão servir para a gente fazer a identificação das proteínas A e B que estariam supostamente presentes ou ausentes na superfície das hemácias, tá? E aí, como é que vai ser a parada aqui na brincadeira? Como é que vai ser o procedimento? Primeiro eu vou, obviamente, né, ter as amostras da minha placa já preparada e depois eu vou aplicar os anticorpos em cada uma das amostras. Então eu vou aplicar o anticorpo anti-A em uma amostra, vou aplicar o anticorpo anti-B na amostra do lado, como mostra nessa imagem. Veja aqui, ó, moçada, olha que legal aqui que nós temos a placa de Petri, eu tenho umas 2 amostras e eu tenho aqui a pipetinha, né, apresentando o anticorpo anti-A e o anti-B. Então eu vou aplicar anti-A aqui, vou aplicar anti-B bem aqui e vou aguardar ocorrer a reação entre o antígeno, o suposto antígeno que estaria presente na hemácia, e o anticorpo que eu apliquei. Então, o que vai acontecer no final das contas é o seguinte: se a amostra sofreu aglutinação, se rolou aquela reação antígeno-anticorpo, isso indica que aquela amostra, que o anticorpo se associou com seu antígeno específico. Então, por exemplo, moçada, temos alguns resultados possíveis. O primeiro resultado é uma situação em que você teve a aglutinação da amostra com o anticorpo anti-A, como esse caso aqui, ó. Eu pinguei o anti-A, pinguei o anti-B, mas a amostra só reagiu com o anti-A. O que é que isso significa dizer? Isso significa dizer que esse anticorpo que eu apliquei reagiu com a proteína A. Então, a interpretação que a gente vai ter é que isso indica a presença da proteína A nas hemácias desse indivíduo. E aí ele vai acabar sendo incluído nos indivíduos do grupo sanguíneo do tipo A. Agora, uma segunda possibilidade, quando você aglutina a amostra em que você pingou o anti-B. Então, você pingou o anti-B aqui, e aí a amostra que coagulou foi apenas a amostra do anti-B. Anti-A não coagulou, repara nisso, ó. Então, resultado, moçada, significa dizer que o anticorpo anti-B se ligou ao antígeno B das hemácias. Resultado disso, você vai ter, portanto, a indicação da presença da proteína B nas hemácias. O indivíduo pertence ao grupo B. Bom, uma terceira possibilidade, moçada, é você vai lá e pinga os 2 anticorpos e as 2 amostras acabaram coagulando. O resultado é que isso indica a presença da proteína A e da proteína B, portanto, grupo AB para esse resultado.
E por último, tchutchucos, se nenhuma das amostras aglutinou, isso indica a ausência das proteínas. Se o anticorpo anti-A não se ligou com a proteína A e o anticorpo anti-B não se ligou com a proteína B, significa dizer que a proteína A e a proteína B estão ausentes. Então isso indica lá os indivíduos do grupo sanguíneo O, tá? Uma coisa legal que a gente pode fazer um comentário rápido aqui é a frequência desses fenótipos na população humana, né? A gente tende a acreditar que o O é o tipo mais raro de todos e tal, mas isso não tem relação, porque a galera acredita que por ser recessivo, a característica é sempre rara. Mas isso não é verdade em todos os casos. Existem características recessivas que são predominantes na população. Da mesma forma que existem características dominantes que são super raras na nossa populaçãozinha, né? Então, no caso do sistema ABO, a frequência vai ser o seguinte: o mais comum, mais frequente, o tipo sanguíneo mais prevalente na população humana é o tipo O, por incrível que pareça. E em segundo lugar vem o tipo A, depois vem o tipo B, e o mais raro, moçada, é o tipo AB. Então, esse lance, né, da galera do tipo O ter dificuldade de encontrar sangue nas bolsas de sangue e tal, acontece porque os bancos de sangue, em geral, eles têm uma pequena disponibilidade, né, de amostras e tudo mais. Mas na população humana, o tipo O é bem prevalente. Tá? Bom, falando em tipo O aqui na brincadeira, a gente, para fechar esse nosso bate-papo, a gente vai fazer uma análise aqui de heredogramas do sistema ABO, e após isso a gente vai conversar um pouquinho sobre uma situação chamada de falso O ou fenótipo de Bombaim, uma parada bem legal. Mas primeiro vamos conversar logo sobre os heredogramas, né? O heredograma do sistema ABO ele vai ser analisado da mesma forma que em todas as outras situações que a gente estudou até agora, né? Ele vai trazer a família, vai trazer o grupo sanguíneo da galera e provavelmente ele vai te pedir algum cruzamento, algo assim, né? Então a ideia é a gente já ir definindo o genótipo de todo mundo que for possível, né? Então, por exemplo, ó, esse camarada é AB, então com certeza ele é isão A, isão B. Esse cara é do tipo A, então ele com certeza vai ter isão A. Esse aqui é do tipo A, então com certeza ele vai ter isão A. Eu vou preencher aqui os que eu tenho certeza, né? Esse aqui é do tipo B, então ele vai ter o alelo isão B. Tipo O, tranquilinho, eu sei que ele é izinho, izinho, não existe outra possibilidade. Tipo A vai ter isão A. Aí a gente começa a pensar em algumas situações. Por exemplo, ó, você cruzou isão A, você cruzou um AB com A e nasceu B. O que pode ter acontecido aqui na parada? Esse camarada recebeu o alelo isão B do pai, né? E da mãe, o que ele pode ter recebido? A gente começa a pensar, se ele recebeu o isão A, poxa, se ele recebeu o isão A da mãe, ele vai ser do grupo AB. Então não rola, né? Então provavelmente ele deve ter recebido o izinho da mãe, e isso forma o seu genótipo heterozigoto, assim, né? Isão B, izinho. Aí veja que essa doidinha cruzou com esse camarada e tem um filho tipo O. Como é que é o filho do tipo O? Ele recebeu o izinho de ambos os parentais. Então ele recebeu o izinho da mãe e, sem dúvida alguma, também recebeu o izinho do pai. E isso indica que este camarada aqui tem um genótipo heterozigoto. E aí a questão vai desenrolar aí, né? Você vai ter o indivíduo O cruzando com A, então ele vai te perguntar alguma coisa relacionada a isso e tal. Então o grosso é esse, né? É você conseguir ir desenrolando o genótipo da galera. O resto é o mesmo de sempre, são os cruzamentos, são os gametas, aquelas probabilidades todas, sem muita dificuldade, tá? Coisas legais aqui sobre os heredogramas. Uma coisa bacana, a gente vai comentar que os heredogramas eles podem ser utilizados para inferir a exclusão da paternidade de alguém, né? Nunca um heredograma para o sistema ABO vai ser usado para determinar a paternidade de um indivíduo, né? Por exemplo, você tem uma situação que o pai é AB,
a mãe é do tipo A e nasceu um filho do tipo O. Perceba que essa situação não é possível, né? Porque o pai tem o que? Tem o genótipo ISON-A e ISON-B. A mãe vai ter genótipo ISON-A alguma coisa. Vamos dizer que ela é ISON-A Izinho. E nasceu um filho do tipo O, Izinho, Izinho. Bom, Rafa, essa criança pode ter recebido o Izinho da mãe? Pode ter recebido o Izinho da mãe tranquilinho. Agora, o pai não tem o Izinho. Então, esse camarada não pode ser o pai da criança, né? A gente, às vezes, consegue fazer a exclusão da paternidade analisando o sistema ABO da família, né? Mas nunca você pode dizer assim, fulano de tal com certeza é pai daquela criança porque o tipo sanguíneo dele é compatível. Isso não é uma conclusão que a gente pode tirar, porque muitas outras pessoas podem apresentar aquele mesmo tipo sanguíneo. Então essa não é uma prova definitiva, né? Ela pode ser uma evidência, obviamente, né, para determinar a paternidade, mas geralmente quando se faz teste de paternidade não se avalia o tipo sanguíneo, se avalia os tipos de alelos, né? São aqueles testes genéticos que são feitos lá em laboratórios, né? Tá? Uma outra coisa bacana que a gente vai comentar aqui, é sobre o fenótipo de Bombaim, como a gente estava comentando, também conhecido como falso O. Como é que funciona, gente? Para que ocorra a formação efetiva da substância A e B, e no final das contas eu ser considerado um indivíduo do tipo A, do tipo B ou do tipo O, você tem toda essa via metabólica aqui, E aí, basicamente, o que acontece é o seguinte: existe uma tal de uma substância precursora no nosso organismo que vai ser convertido num antígeno chamado antígeno H. Esse antígeno H ele só vai ser formado se essa enzima estiver presente, que é a enzima H, e que ela é produzida por um alelo dominante, que oriundo de um gene chamado GNH, e a versão dominante desse GNH, no caso o Hzão, produz a enzima, você produz o antígeno H. Somente depois que o antígeno H está pronto é que os alelos IA e IB vão acabar atuando, né? Então o antígeno H, quando ele interage com o alelo IA, ele é utilizado para produzir o antígeno A, no caso que é a substância A. O alelo B produz substância B a partir desse antígeno aqui. E o Izinho não faz nada, né? O Izinho ele não altera o antígeno H, o antígeno H continua existindo. E aí, olha só que interessante, gente. A galera que pertence ao grupo sanguíneo A apresenta os antígenos A na superfície. A galera que pertence ao grupo B apresenta o antígeno B. Quem é a B apresenta os dois. Antígeno A apresenta antígeno B simultaneamente, porque eles apresentam tanto o alelo IA quanto o alelo IB ao mesmo tempo. Agora, quem é Izinho, por exemplo, quem é homozigoto recessivo, como a gente estava comentando há pouco tempo, não vai produzir nem A nem B. Ele vai continuar apresentando aquele tal do antígeno H. E aí, então, a gente acaba percebendo que a galera que é do tipo O, eles apresentam um antígeno específico, que é o antígeno H, que nem A, nem é B. Então, ficaria mais ou menos assim. A galera do tipo A tem antígeno A, a galera do tipo B tem antígeno B, a galera AB tem antígeno A e B, e quem é do tipo O tem antígeno H. Tá? Tudo bem, não tem A nem B, mas tem o antígeno H. E aí, o que acontece no tal do falso O, também conhecido como fenótipo de Bombaim? Aqui, moçada, existem situações em que o indivíduo apresenta esse genótipo aqui, Hzinho, Hzinho. Resultado disso, se o cara é Hzinho, Hzinho, ele não tem alelo dominante, não produz a enzima H, portanto, não produz o antígeno H. Se não produz antígeno H, mesmo que ele tenha o alelo ISON-A, ele não vai conseguir produzir o antígeno A. Mesmo que ele tenha o alelo ISON-B, ele não vai conseguir produzir o antígeno B. E mesmo que ele seja, moçada, Izinho,
ele não vai ter o antígeno H, porque no final das contas ele não foi produzido. Então, numa situação como essa, quem vai ser observado aqui na superfície da hemácia é essa tal dessa substância precursora. E é aí que entra a brincadeira do indivíduo falso O. E aí, por que a gente chama de falso O, moçada? Porque quando eu faço aquele teste que a gente estava comentando há pouco tempo, para saber se o camarada é do tipo A ou B, como ele não tem nem antígeno A, nem antígeno B na hemácia, o resultado que você vai ter no teste é que ele é do tipo O. Porém, ele não é do tipo O de verdade, porque para ser do tipo O eu preciso ter pelo menos o antígeno H. E nessas situações aqui, esse camarada que aparentemente é do tipo O, ele não tem o antígeno H, o que ele vai ter é essa tal dessa substância precursora que não foi convertida em outras substâncias, como se observa em outros casos. Então isso dificulta ainda mais esse lance de determinar a paternidade. Porque é possível que o camarada seja, por exemplo, geneticamente do tipo Isão A, ou geneticamente do tipo B, ou algo nesse sentido. E quando ele gera descendentes e tudo mais, é possível que o descendente apresente uma característica relacionada a esses alelos que ele transmitiu, mas na hora de fazer o teste, na hora de fazer a tipagem sanguínea do camarada, ele acaba se apresentando como um indivíduo do tipo O. Aí às vezes você tem um filho de um tipo sanguíneo X, que foi determinado pelo alelo que esse camarada transferiu para eles, o alelo Isão A ou Isão B, mas quando eu vou comparar com o tipo sanguíneo do pai, você tem uma incompatibilidade porque o camarada aparentemente é O. Então, moçada, confusão gigante aqui na parada, né? Resultado, resumindo a nossa brincadeira, esse lance de teste de paternidade raramente dá certo quando eu faço com o tipo sanguíneo. É preferível se utilizar os testes genéticos convencionais para se determinar essa tal dessa paternidade. Beleza, moçada? Então esse foi o nosso bate-papo aqui sobre os heredogramas, sobre o fenótipo de Bombaim. Divirta-se com a resolução de inúmeros exercícios, porque esse assunto exige bastante prática. Falou, moçada? Vou ficando por aqui. Grande abraço, até a próxima!